A paz do Senhor, amados. Amém? Quem está feliz com Jesus? Só metade? A outra metade não está? Quem está feliz com Jesus? Amém? Então aplauda a esse Deus tão maravilhoso, engrandeça, exalte o nome dEle, pois só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E como nós declaramos aqui nesse louvor, não há outro como o nosso Deus. Eu queria convidar você a estender a sua mão para cá. E enquanto eu fico aqui de mãos abertas, eu queria receber a oração de vocês, porque estar aqui nesse altar hoje é pela graça e misericórdia do Senhor. Né, acho que alguns ficaram sabendo aí, fui acometido da influenza A, né, tá um surto aí na cidade, tá pegando geral, e nós pegamos, né, no feriado ali no dia 1º, e foram dias bem difíceis, mas em todo momento Deus só falava uma coisa ao meu ouvido: eu cuido de ti, né? Eu cuido de ti, eu estou cuidando de ti. E aí foi orientando, a gente foi ao médico, fizemos os exames, tomamos os remédios, fomos melhorando. No final de semana passado, no sábado, no domingo, deu uma piorada, bastante fraqueza no corpo, caiu um tombo, deu uma ralada na mão, e Deus falando: eu cuido de ti. E Deus me fez assim, eu falo que em tudo Deus tem um propósito, né? Tudo dentro da santa permissão dele. Né? Então, ter pego, né, esse vírus não é bom, né, de jeito nenhum, não desejo, passei bem mal mesmo, até agradeço pelas orações que foram feitas, né, Deus seja louvado pela vida de cada um, né, que orou pela nossa vida, e hoje Deus me trouxe aqui no altar, para poder estar testemunhando da maravilha que é estar na presença do Senhor. Mas eu queria que você estendesse sua mão para cá, agradecesse a Deus pela minha vida, pela sua vida, por termos essa casa, por termos esse ambiente, mas acima de tudo, por termos um Deus que não há outro igual a Ele, e que Ele está dizendo, assim como Ele disse para mim, tem falado ao meu ouvido e ao seu ouvido, com certeza: eu cuido de ti. Não importam as circunstâncias, eu cuido de ti, eu estou no controle. E hoje eu louvo e eu agradeço a Deus por tudo que Ele me permitiu, pelo mover e agir do Espírito Santo passar, porque em tudo deu para ver a mão dele sustentando e guardando as nossas vidas, amém? Então eu queria que você estendesse sua mão para cá, orasse a Deus pela minha vida, para que toda palavra que sair da minha boca hoje aqui não seja pelo Fernando, mas seja pelo mover e manifestar do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, amém? Santo Deus, amado Pai, diante de Ti, nós viemos agora aqui continuar, ó Pai, louvando e engrandecendo, exaltando o Teu nome, pois só o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração, porque não há outro igual a Ti, ó Pai. Não há outro, só o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro como Tu. O Senhor é o Deus de cura, um Deus de cuidado, um Deus de direcionamento, um Deus de disciplina, um Deus de ajuste, um Deus que nos mostra o quanto nos ama no cuidado que tem por nós, o quanto nos ama nos puxão de orelhas que nos dá, o quanto nos ama por nos dar o privilégio de estarmos na Tua casa e recebermos a Tua palavra agora, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu Te louvo por cada um que adentrou nesse templo hoje, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu Te louvo pela minha vida, porque estar aqui hoje é pelo manifestar da Tua glória. Obrigado, ó Deus, por o Senhor ter me trazido e está nos sustentando, está me sustentando. Eu Te louvo e eu Te agradeço, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, não há outro como Tu. Pai, toma a minha vida agora nas Tuas mãos, que eu seja o barro nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade através dessa palavra tão pesada, tão forte, tão dura, que o Senhor já ministrou ao meu coração nesses dias, e eu Te louvo por isso, ó Pai. Que essa palavra, ó Deus, vinda do Senhor, também encontre lugares, ó Pai, nos meus irmãos. Ministre, ó Pai, com quem o Senhor tem para ministrar essa palavra, assim como o Senhor ministrou comigo, ó Pai. E faça a Tua obra nessa noite. Nós já Te louvamos e Te agradecemos pelo manifestar da Tua presença aqui, pois o Senhor está aqui. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, ó Pai. Toma a direção, toma o controle, guarda-nos na Tua presença, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar. Mais uma vez, obrigado pelas orações. Deus cuida da gente. Amém? Vamos lá. Tem alguém que nos visita aqui hoje? Desse lado, tem alguém? Dá um sinal, tem um senhor ali atrás, irmão. Vai ganhar uma lembrancinha muito especial da igreja. Mais alguém desse lado? Não? Do lado de cá tem alguém nos visitando? Não, ó, temos uma visita ilustre ali, ó.
Deus abençoe a sua vida, irmão. Obrigado por estar aqui conosco. Amém? Esses dias que a gente fica meio mal assim, eu falo que em tudo Deus tem um propósito. Parece que a gente fica tão mais sensível à voz de Deus, né? Às vezes é umas coisas assim que eu vejo necessário, né? Para a gente entender a nossa fragilidade, né? A nossa incapacidade, às vezes, de não conseguir ter ação sobre algumas situações. E eu me senti muito assim nesses dias que eu passei mal, né? Então, assim, foi esse sentimento ruim, esse sentimento, né? O corpo não respondia, fraqueza, mas, assim, ouvir Deus falando em todo momento que Ele estava cuidando de mim, foi maravilhoso demais. Valeu a pena, por mais estranho que seja falar isso. Não que eu queira passar de novo, não quero que ninguém passe, mas o que Deus ministrou comigo nesses dias, valeu a pena. Eu precisava desse momento, eu precisava entender isso, eu precisava ouvir mais a voz do Senhor. E a gente fica mais sensível quando a gente não está bem. Porque quando tudo está bem, a gente dá uns glória a Deus, um graças a Deus e vai tocando. Mas quando não está tão bem assim, né, e aí você vê a família ali preocupada, o carinho, a atenção, um ou outro irmão mandando mensagem, né, preocupado, ligando, querendo saber como que está. É muito maravilhoso sentir que Deus cuida da gente. E Ele cuida. Quem crê nisso? E Ele cuida tanto, que mesmo nesse período aí de instabilidade, né, de saúde, Deus ministrou uma palavra muito forte ao meu coração. Então, não é uma palavra tão fácil. E estar aqui na frente para poder compartilhar essa palavra com os irmãos, se Deus não tivesse compartilhado ela da forma que Ele compartilhou comigo, eu acho que talvez, eu não, porque a capacidade não é nossa, mas eu acho que eu não teria tanta audácia de expor essa palavra para os irmãos. Então, cada momento que vocês forem ouvindo essa palavra, eu queria que vocês tivessem isso em mente. O quanto Deus ministrou ela ao meu coração. Pode ser que não sirva para nenhum de vocês, mas Deus já falou que tem pessoas aqui essa noite, Deus mostrou isso para mim, que precisam também ouvir essa palavra da forma como eu ouvi. E foi dura, foi doída, foi apertada. E o mais maravilhoso da presença do Senhor, porque mesmo sendo uma palavra dura, o quanto é importante nós sabermos que Deus cuida de nós, que o tempo todo Ele está falando conosco, Ele está desprendendo o cuidado dEle para as nossas vidas, e Ele está mostrando aquilo que Ele quer, como Ele mostrou de mim, e como Ele tem mostrado para cada um de vocês, para cada um de nós, a cada palavra que nós temos ouvido, né? Quer na igreja, quer em casa, nas nossas orações, nas nossas leituras, Deus está falando o tempo todo. Só que tem uma questão, eu estou ouvindo o que Deus está falando? Qual a importância que eu estou dando àquilo que Deus está ministrando ao meu coração? E essa palavra, Deus já tem falado já há um bom tempo, Ele tem ministrado sobre essa palavra ao meu coração. E aí eu precisei passar por um momento de saúde abalada para conseguir dar realmente ouvido e a atenção ao que Deus estava ministrando ao meu coração. E a palavra, vocês vão ouvir muito essa palavra essa noite, a palavra chama-se renúncia. E quantas ministrações nós já ouvimos sobre renúncia, mas às vezes não com esse título, não com essa palavra, mas no sentido do que eu preciso fazer para estar na presença do Senhor. O que eu preciso deixar para buscar a presença do Senhor. O que eu preciso largar, o que eu preciso tirar da minha vida, para poder estar no centro da perfeita vontade do Senhor. Mesmo em momentos de dificuldades, Deus está falando o que Ele quer de cada um de nós. E eu já tenho certeza que para alguém, ou para algum de vocês, Deus já está ministrando, assim como Ele ministrou no meu coração. E isso foi o que trouxe mais confiança em trazer essa palavra do jeito que Deus ministrou ao meu coração. Porque ela foi muito forte. Nós estamos vindo na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, às vezes não na quantidade que precisamos, mas nós fazemos isso. Nós temos comunhão com o corpo. Né? Nós estamos aqui numa quarta-feira que, graças a Deus, já não está tão fria como estava esses dias. Né? E às vezes o frio dá uma espantada nos crentes, né? Para tomar uns crentão, né? Falando, vou na igreja não, vou fazer um chá de gengibre aqui, bem quentinho em casa. Mas Deus está falando ao nosso coração. E às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Porque faz parte do nosso eu. Faz parte do meu eu. E foi isso que Deus mais ministrou com essa palavra renúncia. E o que eu mais preciso renunciar é o meu eu. Além das coisas que a gente sabe que não agrada o Senhor. E Ele mostra a todo momento. Mas junto com essa palavra renúncia, tem uma palavra que Deus ministra e tem ministrado muito forte ao meu coração.
que é a palavra resistência. E onde tem resistência, fica mais difícil a renúncia ser estabelecida. E às vezes nós resistimos, porque aquilo que Deus pede para nós não é às vezes aquilo que nós queremos abrir mão. Porque faz bem para o meu eu, faz bem para o meu ego, faz bem para a minha carne, faz bem para aquilo que eu acredito que é melhor para mim. E às vezes a gente tem uns pensamentos bons, não, eu acho que isso aqui é melhor para mim sim. E às vezes até é na nossa ótica. Mas o que Deus tem é muito melhor do que qualquer coisa que nós podemos pensar que seja bom. Porque só Ele tem o que é melhor para a minha e para a tua vida. E é por isso que você está aqui essa noite. Porque Deus vai confirmar isso ao teu coração. E não resista, não resista. Porque dói o meu coração o quanto eu tenho resistido a essa palavra. E eu precisei passar por uma enfermidade para tentar ficar com o coração mais mole. Para não resistir ao que Deus tem mostrado que eu preciso renunciar. Que eu preciso deixar para trás. E Deus já está falando com você. Então não resista. Não endureça o teu coração. Amolece ele. Olha para o Senhor. É de Deus essa palavra. Não é do Fernando. É do Senhor para a tua e para a minha vida. Amém? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de renúncia. Eu vi algo maravilhoso. Achei a forma que a pessoa escreveu um pouco sobre renúncia. E o tópico dessa postagem que eu vi é assim, ó, renúncia não é opção, é obrigação. Aí já foi a primeira martelada, né? O primeiro puxão de orelha. Eu falei, nossa, às vezes a gente nem olha para a palavra renúncia, quem dirá olhar para essa palavra entendendo que é uma obrigação de nós que somos cristãos, né, que somos crentes. Né? A renúncia ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos que deixar de lado algumas coisas, ou muitas coisas. Nós temos que buscar a presença do Senhor. E às vezes a presença do Senhor ela não vai estar de acordo com aquilo que a gente está fazendo, ou com aquilo que a gente está buscando. Então, assim, é muito forte. Falar sobre renúncia é algo que quase ninguém quer ouvir. Eu não queria ouvir. E eu venho resistindo. Essa palavra resistência, a gente tem que repreender ela em nome de Jesus. Depois, no final, nós vamos orar por ela, para ela sair da nossa vida. Se a gente tem que resistir a uma coisa só, o que a Bíblia pede para a gente resistir? O diabo. Resistir, fugir, e ele, ó, vaza. Porque é renúncia. A partir do momento que eu resisto a ele, eu estou renunciando a que ele pode me oferecer, para poder viver a plena vontade do Senhor. Então, não é uma palavra fácil. Muitos querem bênçãos, mas poucos querem pagar o preço da obediência. Porque a renúncia ela está muito atrelada a obedecer. E quando eu resisto, eu vou ter uma resistência, eu vou ter uma dificuldade para obedecer. Então, o primeiro ponto para eu entender o que eu preciso renunciar é entender que eu preciso obedecer. E Deus vai falar, Ele vai deixar claro. Ele está deixando claro, assim como deixou para mim. E já está ministrando ao seu coração também para a honra e glória dEle, porque é dEle. Ele já está ministrando no seu coração. Tenho certeza que eu posso sentir, para a honra e glória do Senhor, o que Deus já está ministrando com vocês. Né? Não sei para quantos, mas Deus está tratando. Olha, isso aqui eu já falei tantas vezes para você renunciar e você tem resistido. Não é para resistir, irmãos. Não é para resistir. Aceita o que Deus está colocando na tua vida. Aceita o que Deus está colocando na tua mente nesse momento que você precisa tirar da sua vida, que eu preciso tirar da minha vida. Seguir a Cristo exige muito mais do que palavras bonitas ou momentos de emoção. Exige renúncia diária, escolhas difíceis e um coração disposto a abrir mão de si mesmo. Queria que a mídia ali abrisse a Bíblia para mim em Lucas 9:23, por favor. Pode ser na versão King James. Lucas 9:23. E dizia a todos, e Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia após dia e caminho após mim. Então, assim, primeiro ponto é negar a mim mesmo. E quantas vezes que a gente já ouviu isso aqui no altar? Essa palavra que a gente tem que negar a nós mesmos, né? É Cristo falando, né? Quer me seguir? Tem que negar a si mesmo. Pegue tua cruz e venha, né? E o caminho está comigo, é para vir comigo. Eu vou te dar todo o suporte para suportar e carregar a sua cruz. Então é muito forte. Renunciar é dizer não para o mundo e sim para Deus. É normal a gente ouvir essa frase nos batismos. Né? A gente teve um batismo recentemente
E se a gente for perguntar para quem está sendo batizado, na maioria das vezes a gente fala, não, eu quero morrer para o mundo e viver para Deus. Né? Jesus mostrou isso para mim, eu quero ter Jesus como meu único Senhor e Salvador. Né? Então isso está ligado a uma renúncia. Então nosso primeiro passo de fé, né, como cristãos, quando a gente entende, né, o que nós precisamos fazer, quando a gente toma a decisão de batizar, de passar pelas águas, é a palavra renúncia que está ali. Né? É o teu velho homem que está entrando ali, né, passando por essa água, né, com a orientação de quem está ali no tanque batismal, e saindo de ali com essa purificação, com essa entrega mesmo daquilo que não agrada o Senhor, ficando para trás. E por um tempo a gente consegue ir vivendo nesse formato. Não, realmente isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não vou mais, isso aqui Deus pediu para eu tirar, não vou fazer. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai entrando num comodismo, e a hora que vê a gente está fazendo as mesmas coisas. Né? Por quê? Essas coisas fazem bem para a nossa carne, fazem bem para o nosso eu, fazem bem para o nosso ego. Mas e o bem para a nossa vida espiritual? Será que elas fazem? Né? O que tem nos tirado da presença do Senhor? Por mais que a gente saiba que a presença do Senhor está a cada um de nós. Mas durante o meu dia, diante de tudo que eu tenho feito, ao abrir meus olhos de manhã, quantas coisas eu tenho feito para atrair a presença do Senhor e quantas eu tenho feito para que essa presença não esteja perto de mim? Já pensou se a gente fizesse essa conta todo dia? Como ficaria esse resumo? E foi isso que Deus mais ministrou no meu coração. Porque em alguns dias, nota 8. Né? A maior parte do dia a gente está na presença, a gente está buscando às vezes em jejum, em oração. Só que em alguns dias não dá nem nota. Parece que a gente passa um dia inteiro sem lembrar que nós temos um Deus cuidando de nós. Sem lembrar do que eu preciso fazer para agradar a Ele. Ou será que só comigo acontece isso? E isso Deus ministrou muito forte no meu coração, porque nossa vida com Deus, ela não pode ser de momentos. Ela tem que ser uma vida constante. Né? Em tudo que passar, é Deus com a gente, independente de qual situação. Se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, se é um problema de relacionamento, em qualquer nível que seja, Deus está no controle. E Ele está o tempo falando, eu estou cuidando de você. Só que eu preciso que você se coloque à disposição, para que eu trabalhe no teu coração, para que eu trabalhe na sua mente. Amém? Estou me fazendo entender? Amém? Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. E o nome do Senhor, ele está sendo honrado e glorificado por cada um que está aqui dentro hoje. É para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora nós vamos passar por alguns textos. E uma coisa que Deus colocou muito ao meu coração, dessa frase, que a renúncia ela não é uma opção, ela é uma obrigação, eu até acrescentei. Eu coloquei renúncia, até a mídia, para depois, não precisa mandar mensagem perguntando o título. Renúncia e obediência são as melhores formas de adorar o Senhor. Foi isso que Deus ministrou muito forte ao meu coração. E a gente tem falado muito de o ano de maior intimidade com o Senhor, que é o nosso banner, né? A frase, é o que nós estamos buscando e muitas pregações em cima disso. E Deus ministrou isso muito forte ao meu coração. Quem quer ter intimidade com o Senhor? Tem que renunciar e tem que obedecer. É a melhor forma de ter intimidade, é a melhor forma de adorar o Senhor. Às vezes vim aqui no altar louvar igual nós louvamos, com canções, com louvores tão maravilhosos, que falam tanto ao nosso coração, é importantíssimo. Mas o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, ela está atrelada ao que eu tenho feito a nível de obediência e de renúncia, para estar na presença do Senhor. E poder ser um adorador em espírito e em verdade, que é o que a gente vê tanto, e tantos louvores que falam isso, né, que em espírito e em verdade, né, a gente tem que louvar, a gente tem que adorar. Então Deus vai mostrar, como mostrou para mim, algumas coisas na tua vida, como tem mostrado na minha vida, que a gente precisa parar urgente de fazer. E esses dias na escola dominical, quero fazer só um parênteses, na ministração do nosso mestre Carlos, ele falando ali dos discípulos e tudo mais, e ele deu um exemplo dele aqui, sobre a questão do futebol, né, o quanto aquilo atrapalhava, e quantas palavras duras ele ouviu. Aquilo ministrou demais ao meu coração, porque Deus já estava falando comigo sobre isso. E foi fácil renunciar? Foi fácil abrir mão? É fácil? Não é. Não é fácil, porque faz bem para a gente, na nossa cabeça. Só que o que Deus tem é melhor. Né? Não é errado torcer para time nenhum. Para o Corinthians, às vezes a gente tem umas dúvidas, né? Dá uns questionamentos aí, né? Mas não é errado torcer. Não é errado assistir um jogo de futebol.
Pelo menos na minha visão, depois os pastores estão aí, o pastor Marcos me chama na salinha lá e conversa comigo. O errado é colocar coisas nos lugares onde o Senhor não está, ou da forma que o Senhor não vai se agradar. É abrir mão de uma coisa para fazer outra. E a palavra renúncia é exatamente isso. Né? O que eu preciso abrir mão para estar na presença do Senhor. Mateus 8, 21. Agora a gente vai passar por alguns versículos. É uma palavra, eu acho que vai ser curta, em nome de Jesus, mas que com certeza Deus já está ministrando ao teu coração, assim como ministrou com o meu. E vai fazer diferença na tua vida. Tomar posse dessa palavra e buscar ter passos que agradam o Senhor. Amém? Mateus 8, 21. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O 22. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que renúncia, hein? Eu me coloquei nessa situação. Eu olhei para minha família, imaginei algum ente querido meu, e Jesus falando isso para mim. Olha o nível de renúncia. É porque Jesus era malvado e não queria que fosse lá sepultar o parente, o pai? Não. Era para mostrar a importância da gente estar disposto a abrir mão de qualquer coisa para poder estar na presença do Senhor, para seguir os passos que Jesus tinha ali para os discípulos. Outro texto que também falou muito ao meu coração, Mateus 19, a partir do 16 até o 22. Então, um parente morreu, o pai morreu, não é para ir lá enterrar. Deixa os mortos com os mortos, é para vir e seguir-me, é para abrir mão disso. É muito forte isso. E aí a gente poderia pensar, como eu pensei, como Deus ministrou ao meu coração, de tantas coisas, nesse sentido de família, de parentela, de que eu tenho que abrir mão, às vezes, para estar na presença do Senhor. Né, que eu preciso renunciar. E é aquilo. O que teria de mais ir lá sepultar um morto? Então não é essa a questão. É o que a gente está disposto a abrir mão para seguir aquilo que Deus tem para nós. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí, ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhes respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem a mim e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Né? Olha que exemplo de jovem. Seguia todos os mandamentos. Como nós também seguimos. Né? Aqui eu não creio que ninguém sai matando, sai roubando, sai qualquer coisa nesse sentido. E olha o que Jesus fala para ele. Então tá bom. Vai, vende tudo que você tem. E aí ele sai triste, porque era dono de muitas riquezas. Né? Isso a gente já ouviu tantas pregações sobre esse trecho, né, sobre essa passagem da Bíblia. Deus já falou tanto ao nosso coração, porque não é só de dinheiro que Deus está falando aí, né, que Jesus está falando. É realmente de tudo aquilo que nos atrapalha na presença dEle, que pode tirar o nosso foco daquilo que Ele tem para cada um de nós. Né? É o pai que morreu, é a riqueza. Para Abraão, o que Deus fala para Abraão? Lá em Gênesis 12, 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-se à terra que te indicarei. O que ele está pedindo para Abraão? Renunciar. Toda a parentela, toda a tua casa, tudo aquilo que já estava pronto para ir para um lugar que eu vou te indicar, que eu vou te mostrar.
E Abraão ainda foi desobediente, porque ele levou o sobrinho junto. E era para deixar toda a parentela. E a gente sabe as consequências que isso teve lá na frente. Né? Chegou um ponto que teve que parar e dividir. Ó, não dá mais para a gente caminhar junto. Falou, ó, qual que você quer? Não, eu quero a Campina Verde. E ele foi para o outro lado. E Deus cumpriu a promessa. Fez de Abraão uma grande nação. Só que teve esse erro de percurso. Por quê? Não era a orientação. Não teve renúncia em deixar o sobrinho para trás. E teve uma consequência. Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá depois? Destruição. Então, assim, quando a gente resiste, e essa é a palavra que eu vejo aqui, né? Teve uma resistência de Abraão e levou Ló. Não era para levar. A palavra é clara. É para deixar a tua parentela. É para deixar a tua terra e ir. Então, o que Deus tem pedido para nós? É o amor ao nosso filho? É o amor ao nosso pai? Né, ou qualquer ente querido que seja? Isso tem tomado o lugar daquilo que Deus tem para nós? Também não estou falando que a gente tem que deixar tudo para trás. É o que Deus mostrar para o teu coração. É o que Deus ministrar ao teu coração. Deus vai deixar claro. Né? E eu não estou falando que Deus vai fazer isso. Ó, para, né, pastora Marluce, deixa o Igor de lado aí. Não é isso que... Se ele fizer, ele vai deixar muito claro. Aí se a gente vai obedecer ou não, mas não é nesse sentido. Mas da importância que é a gente entender e não resistir àquilo que Deus nos colocar, que não é para a gente continuar fazendo mais. Que não é para fazer daquele jeito. E às vezes a gente vai até ter uma ideia boa, igual Abraão teve, pô, meu sobrinho, o que tem de mais? Realmente, olhando aos nossos olhos, nada. Mas olha as consequências que tiveram. Mas Deus cumpriu o plano e o propósito dele. Cumpriu a promessa que ele tinha feito para Abraão. E fez uma grande nação. E nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Lucas 14, 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Olha que versículo dolorido. Renunciar a tudo quanto de mais estimado. A gente está pronto para isso? Essa foi a pergunta que eu mais me fiz. Como que a gente está pronto para obedecer? Se não é a resistência que a gente tem. Porque quando a gente vê uma palavra como essa, a tudo quanto de mais estimado. O que mais a gente estima? Deus está falando disso. Não pode ser maior do que a nossa presença com Ele. Não pode tomar o lugar dele. Mesmo que seja um filho, mesmo que seja uma mãe, mesmo que seja algo de muito valor para nós. É muito clara a palavra do Senhor. E o que Deus mais ministrou ao meu coração foi sobre o meu eu, quando eu li esse versículo. Porque às vezes a gente tem um apego pelo nosso eu, que misericórdia, Pai. Né? A gente tem um egocentrismo, um dizer que acha que, não, eu sei, isso é bom para mim, isso é assim, não, e se não for do jeito que eu quero, eu fico bicudo, eu fico emburrado e não quero saber. Então, assim, ó, assim como para você, foi para mim, e Deus mostrou que talvez o que eu mais tenho estimado em mim seja o meu eu, e que é dele que eu preciso abrir mão, não resista, irmão. Abre mão do seu eu. Abre mão do seu eu. É isso que Deus quer. Eu tive uma experiência, até o Serginho, né, compartilhou um pouco aí com a gente, por causa do meu eu, por causa da minha resistência, por causa de não entender o que é renunciar a algumas coisas, eu fui me enrolando e fiquei com uma dívida alta para pagar. E Deus não permitiu eu seguir alguns passos com essa dívida. E eu tinha vergonha de expor isso para minha noiva, para minha família. Mas aí Deus mostrou, por causa do meu eu. Eu tinha que quebrar o meu orgulho, renunciar a tudo aquilo que estava me impedindo de abrir o jogo. E aí Deus permitiu que a verdade reinasse. E hoje ela reina, para a honra e glória do Senhor. E aí veio os próximos passos. E sabe o que Deus pediu para mim? O que Deus mostrou e deixou claro? Você vai ter que vender teu carro, você tem que vender a sua casa, você tem que pagar as tuas contas e começar de novo do jeito que eu vou te organizar. E é fácil abrir mão de bens? Não é fácil.
Não é fácil. E eu ouvi conselhos de várias formas e com amor, eu ouvi cada um deles. Mas Deus deixou muito claro ao meu coração. E usou a vida do meu pai para deixar isso claro para mim. O meu pai que tem um apego muito forte ao dinheiro, porque passou fome, tem toda uma história. Ele olhou para mim no dia que eu expus toda a verdade. E ele olhou para mim assim e falou: filho, os bens que você tem, paga a tua dívida? Eu falei: paga, pai. Acho que sobra um pouquinho para comprar uma paçoca. Falei: então você não tem dívida. Você não tem nada. E aquela palavra doeu demais no meu coração. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu achava que eu tinha, eu não tinha. Porque lá atrás eu não dei ouvido ao que Deus estava pedindo para eu resistir. Às vezes uma compra errada, um valor que não podia gastar e gastei. E entre várias situações que a gente passa no nosso dia a dia. Mas me enrolei. Me enrolei. E aí coloquei o carro à venda, o Serginho abriu as portas lá da garagem, levamos o carro lá. Eu lembro que o Serginho falou no dia que falou: não, esse carro aqui vai vender rapidinho. Né, tinha feito a funilaria, tava coisa linda, né, Serginho? Foi rápido? Não tão rápido igual a gente imaginava. Mas eu fui um dia lá, numa sexta-feira, e pus a mão sobre aquele carro. No sábado, no aniversário do pastor Veronese, ele chegou na mesa e falou assim: ó, teu carrinho só depende de você para ir embora. Faz tal valor? Eu falei: faço. Porque era o valor que Deus já tinha colocado no meu coração. Mas antes de ir lá na sexta-feira, eu fiz um jejum. E não falo isso por mérito meu. Deus me levou a fazer um jejum e a apresentar aquilo diante do Senhor. E sabe qual oração Deus me fez fazer? Só de abrir mão daquele bem. Porque é um carro que eu tinha um valor sentimental por ele. Cada viagem que eu vim de Itajaí para cá era com ele. Então eu rodei muito. Comprei ele com 50 mil quilômetros, vendemos com 217 mil. E não me deu dor de cabeça nenhuma. Era uma bênção aquele carro. Porque Deus também direcionou na época que eu comprei. Mas eu consegui colocar o meu joelho no chão e falar: Senhor, eu não quero ficar apegado a isso. Faça a tua vontade. Na quarta e na quinta eu fiz jejum. Na sexta eu fui lá. Eles nem viram que eu pus a mão e orei. Estava conversando com o Gui lá, mas eu pus a minha mão assim: Senhor, abre o céu sobre esse carro. No sábado foi vendido. Então, assim, Deus é maravilhoso, irmão. Aí Deus, porque eu tinha, no meu jejum eu coloquei: Senhor, até me desculpa o que eu estou falando para o Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu preciso de mais um sinal. Eu preciso vender alguma coisa desses bens para tranquilizar, trazer paz ao meu coração. Eu sei que o Senhor está comigo, mas me perdoe em te pedir isso. Mas eu estou abrindo mão, eu estou renunciando. E foi vendido. Daí mais uns dias, de novo em jejum, em oração, lá na minha casa, que foi vendida agora para a honra e glória do Senhor, eu me prostro lá e faço a mesma oração. Senhor, o Senhor colocou na minha vida essa casa, o Senhor tem direcionado o que é para sair, eu não vou mais fazer com as minhas forças, eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão. Está quase no processo de finalização da liberação de crédito para o comprador. Do nada não, né? Pela providência do Senhor, eu recebo uma ligação num sábado da imobiliária que estava cuidando ali, a casa foi vendida. Num valor que eu ouvi de muitas bocas: você não vende essa casa nesse valor. Vendeu, no valor que Deus tinha colocado no meu coração. E veio uma proposta, que foi depois quem fechou a casa, que assim, a hora que foi feita a proposta, eu estava em Rio Preto num sábado, o cara disse: melhor, tem uma proposta assim, assim, assim. Na hora, o que veio no meu coração: não, vou fechar. Só que aí Deus me levou para o dia que eu ajoelhei e orei. E o valor que Ele colocou no meu coração. E Deus falou assim: ó, não é para vender. Se for 1 centavo a menos, não é para fazer negócio. Irmãos, 2, 3 mensagens, quietinho, na segunda-feira veio o retorno. Ó, o comprador aceitou pagar o valor. Exatamente o valor que Deus tinha colocado ao meu coração. Então, assim, vale a pena renunciar. Vale a pena renunciar. E enquanto a gente está fazendo ali os processos, um dia eu estava dormindo e Deus mostrou, Ele já me deixou na memória. Ele vai dar outra casa, Ele vai restituir isso na minha vida, para a honra e glória dEle, do jeito que Ele tem para que seja feito. Não vai ser do meu jeito. E eu não quero que seja do meu jeito. Eu quero que seja do jeito do Senhor. Porque agora, ter abrido mão, ter renunciado isso, ter colocado e apresentado isso diante do Senhor, trouxe a verdade à tona. E aonde tem verdade, Deus reina. E eu vejo essas 2 vendas, a casa está sendo concluída, está em oração, já está para finalizar. Eu vejo Deus honrando, Deus fazendo,
por mais difícil que seja. Não é fácil estar aqui na frente expondo isso. Mas aquela palavra do meu pai, tão dura de ouvir, você não tem nada. Deus ministrou muito forte ao meu coração. E aí, mais ou menos naquele período, a gente começou a cantar aquele louvor, tudo é perda. Né? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Tanto que a gente cantou várias vezes, né? No retiro nós cantamos bastante ele. E é isso mesmo. Né? Entendeu que nós precisamos renunciar. Nunca vai ser perda. Nunca vai ser perda. Tá até isso ali, ó, que eu tinha marcado. Nunca é perda renunciar àquilo que Deus te pedir. Nunca vai ser perda. É ganho. E é ganho espiritualmente, é ganho emocionalmente, é ganho financeiro, ou qualquer área que seja. Deus honra, Deus sustenta, Deus direciona, Deus mostra, Deus cuida. Amém? A parte que talvez para mim, talvez não, perdão, a parte mais difícil para mim da renúncia, quando a gente vê a palavra estimado, como eu já disse para vocês, é o meu eu. Cara, como eu sou turrão, meu Deus do céu. Às vezes eu fico até com dó da minha noiva, dos meus pais, eu sou muito turrão. E Deus não quer que a gente seja assim. Né? Então, assim, a negação do eu, né, envolve colocar Deus no centro, abandonando o controle individual aos maus hábitos, aos desejos pecaminosos e assim por diante. Né? Como que eu tenho dificuldade? Talvez seja uma dificuldade sua também. Né? O meu eu. E o que Deus mais ministrou é o seu eu, que eu não quero que você se preocupe mais. A tua preocupação tem que ser no meu eu em você. Né? O que eu tenho para fazer na sua vida. Porque eu te garanto, eu te dou essa garantia através da minha palavra, como Ele dá para cada um de nós. Só Ele tem o que é melhor para mim e para a tua vida. Só Ele tem o que é melhor para mim e para a tua vida. E eu queria te convidar a repetir isso. Até para dar uma acordada aí, que estou vendo uns dormindo aí. Hein? Vamos repetir junto? Só Deus tem o que é melhor para a minha vida. Agora eu preciso aprender que eu preciso renunciar para desfrutar e viver esse melhor de Deus na minha vida. E para eu aprender a renunciar, eu queria que vocês falassem de forma bem forte essa palavra agora. Eu preciso de não ter resistência. Qual a palavra? Não resista, irmãos, ao que Deus está te pedindo. Não resista. E Deus está falando com alguns aqui nessa noite, como falou comigo. Está deixando bem claro o que é para você abrir mão. E não é fácil, irmão. Não é fácil. Pode ser um bem que eu sempre tive um sonho de ter, e agora eu tenho esse bem e Deus está pedindo para eu abrir mão dele. Pode ser um jeito de administrar o meu tempo. Pode ser um carinho ou um amor excessivo a alguma pessoa próxima. Não que Deus, não estou falando para ninguém deixar de amar ninguém, pelo amor de Deus, tá? É só para não tomar esse lugar do que Deus tem para a tua vida. Deus está mostrando para você. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas Deus tem ministrado ao meu coração. Eu estou sentindo isso. Que tem para pessoas aqui dentro hoje, assim como Ele deixou para mim. Está muito claro o que precisa ser renunciado. Mas claro mesmo. Não tem dúvida. Mas tem essa palavra, que é a resistência, que ela precisa ser quebrada em nome de Jesus. Amém? Quero pegar mais um versículo para a gente ler. Lá em Tito 2, o 11 e o 12. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era. Então, o tempo é hoje, o dia é hoje, o momento é agora. E o que Deus ministrou no teu coração, que você precisa renunciar, independente ao que esteja ligado, mas que tem te tirado e tem te atrapalhado a presença do Senhor na tua vida. Não resista. Não resista. E Deus está colocando muito forte ao meu coração. Se coloque de pé, para a honra e glória do Senhor. A renúncia, ela é uma postura de obediência
e confiança no Senhor. A renúncia é uma postura de obediência e de confiança no Senhor, focado na transformação espiritual que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. E através dessa transformação, nos levar a lugares que só o Senhor tem para nós, nos levar a conquistas que só o Senhor tem para nós e que são muito melhores de tudo aquilo que eu e você possamos imaginar, possamos pensar, possamos querer desfrutar, porque o que Deus tem é muito melhor, é muito maior. Então não dá para pensar em adoração verdadeira, não dá para pensarmos em maior intimidade com o Senhor, se nós não entendermos aquilo que Deus tem mostrado de forma clara, que é para ser tirado da minha e da tua vida. Como Ele mostrou que o meu eu precisa ser tirado, como Ele mostrou que eu precisava abrir mão dos bens que Deus tinha colocado na minha vida, que por falha minha, que por erro meu, que por ignorância da minha parte, tive que perdê-los, mas para a honra e glória do Senhor. E eu louvo a Deus por ter tido condições, porque Ele já tinha abençoado lá atrás com esses bens, como já está abençoando e vai continuar abençoando da agora para frente. E a mesma coisa que Deus tem feito na minha vida, Ele tem feito na sua, ou Ele quer fazer na sua. E Deus está falando muito claro para algumas pessoas de forma bem específica aqui nessa noite, o que precisa ser tirado da tua vida. Não resista, irmãos, não resista. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Não vou pedir para vir aqui na frente, até para a gente não ter essa exposição. Deus não colocou isso ao meu coração, mas o que Deus está ministrando, o que o Espírito Santo está colocando muito forte ao meu coração, porque Ele está falando com você, e você sabe que é com você. Deus está deixando muito claro isso na tua vida hoje, como já tem tentado te mostrar de tantas formas, assim como Ele fez comigo. Hoje está muito claro na sua mente o que você precisa abrir mão. Então eu queria te convidar agora a olhar para o Senhor, a fechar os seus olhos, a ter esse momento de entrega, de comunhão com o Senhor, de presença do Senhor na tua vida, porque Ele está ministrando muito forte, irmãos. Não resista, não resista, irmãos. Não resista ao que Deus está mostrando para você nessa noite. Não resista, porque isso que Ele está te mostrando e deixando muito claro nessa noite, que você precisa tirar, que você precisa parar de fazer urgente, que você precisa arrancar da tua vida. É muito claro, irmãos. Você consegue entender? Deus não está deixando dúvida na tua mente. É para fazer, é para deixar, é para renunciar. E agora eu quero te convidar a colocar e a apresentar isso diante do Senhor. Do lugar que você estiver, você vai fazer o teu gesto, o que Deus colocar no teu coração. Só não resista, não resista. E enquanto nós formos orando aqui, vai colocando, vai apresentando e vai pedindo forças para o Senhor. Jesus foi o nosso maior exemplo de renúncia. Ele olha para o Pai um pouco antes de ser crucificado. Fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e a tua. Nós ouvimos uma pregação sobre isso esses dias aqui. Ele entregou a própria vida. Ele renunciou a própria vida e a própria vontade para fazer a vontade do Pai. E se hoje eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra, onde Deus está mostrando de forma clara para nós o que precisa ser entregue, o que precisa ser deixado aos pés da cruz, o que precisa ser renunciado na minha e na tua vida, o que eu preciso, o que você precisa abrir mão hoje, é hoje, o tempo é hoje, é para ser feito, porque o sangue de Cristo nos permite agora estar diante do Senhor, apresentando as nossas vidas, apresentando cada situação, cada coisa que nós precisamos colocar diante do Senhor para que seja tirado da nossa vida, independente de qual área seja. Deus está deixando isso muito claro, e isso está muito forte no meu coração. Não resista, irmãos, não resista. Se coloque na presença do Senhor, feche os seus olhos, vai entronizando, vai buscando, vai pedindo ainda mais confirmação. Se você ainda está com dúvida, não é para ter. Deus já deixou claro. E vai orando, vai colocando, vai pedindo para o Senhor, vai pedindo para Ele deixar isso muito claro, para Ele te dar forças para renunciar, para Ele te levar a jejuns, as orações,
a campanha de oração com a sua família, naquilo que for em âmbito familiar, e é para ser feito junto, porque Deus tem mostrado, Deus mostrou isso ao meu coração, Deus ministrou isso ao meu coração. Tem situações que é a família como um todo. Oh, Pai, exaltado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Continua ministrando, ó Pai, ao coração dos teus filhos, ao coração dos teus filhos e das suas filhas aqui nessa noite. Continue ministrando ao meu coração, ó Pai. Deus, está muito claro, ó Pai, tem situações que são familiares, que precisam ser entregues, que precisam ser deixadas aos pés da cruz, para que o Senhor faça e continue fazendo a tua obra. Tem situações no âmbito financeiro que precisam ser tiradas, ó Pai, que precisam ser colocadas aos teus pés, ó Pai. Mostre isso de forma clara para os teus filhos, ó Pai. Tem situações emotivas, situações emocionais, dependências emocionais, ó Pai. O Senhor tem mostrado isso aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toca, ministre no coração, ó Pai, dos teus filhos aqui nessa noite, onde tiver essa dependência emocional que precisa ser colocada aos teus pés, que precisa ser renunciada. Pai, confirme isso no coração, ó Pai. Confirme isso no coração, ó Deus. Bens, ó Pai. O Senhor tem pedido alguns bens, ó Pai, aqui nessa noite. Bens que às vezes era o desejo do coração do teu filho, da tua filha, que o Senhor permitiu que tivesse, e agora o Senhor está pedindo para abrir mão, para que seja vendido, para que seja apresentado diante do teu altar, para que isso não tome nem um pouco, ó Pai, da tua presença, para que isso não roube a tua presença na vida dos meus irmãos, na nossa vida, ó Pai. O Senhor tem deixado isso muito claro, ó Deus. Quanto precisamos aprender a renunciar, a obedecer ao que o Senhor está nos mandando nessa noite, ó Pai, a não resistirmos, ó Pai, não resistirmos, ó Pai. E agora, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho apresentar as nossas vidas, eu venho te louvar e te agradecer por essa noite, eu venho te louvar e te agradecer por essa palavra tão difícil, ó Pai, tão forte ao nosso coração, mas o quanto nós precisamos, ó Pai, entender que nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão daquilo que nós achamos que é o melhor, abrir mão, ó Pai, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, ó Pai, e buscarmos a Tua presença, buscarmos aquilo que só o Senhor tem para nós, ó Pai. Então eu clamo a Ti agora, Deus, eu apresento cada vida que está aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor também ministrou o coração. Pai, nos dê força, ó Pai, para renunciarmos aquilo que precisa ser renunciado em nossas vidas, para tirarmos aquilo que precisa ser tirado das nossas vidas, e que seja hoje, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, possamos, ó Pai, sair essa porta fora, ó Pai, com esse sentimento, com essa certeza de que nós vamos abandonar isso, ó Pai. Seja o pecado, seja qualquer impureza, seja qualquer coisa nesse sentido, ó Pai, o que for, Deus, o que o Senhor ministrou ao coração da minha irmã, do meu irmão, ao meu coração, que nós não resistamos, ó Pai, que nós coloquemos isso diante do Teu altar, para que nós fiquemos livres disso, para ficarmos, ó Deus, ainda mais na Tua presença, no manifestar da Tua glória, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e que o Senhor espera de cada um de nós, ó Pai. Vem com o Teu Espírito Santo agora, ó Pai. O Senhor está aqui, ó Deus, vai movendo agora, vai tocando corações, vai tocando mentes, ó Pai, vai soprando, ó Deus, o Teu sopro de restauração, o Teu sopro de renovo, ó Pai, nos corações, ó Deus, dos meus irmãos, no meu coração, na nossa mente, e vai deixando claro, ó Pai, vai deixando claro, porque o Senhor está deixando claro nessa noite, o que cada um de nós precisamos deixar de fazer de forma urgente. É urgente, ó Pai. É urgente isso, ó Pai, que entendamos a força da Tua palavra, a força daquilo que o Senhor está nos direcionando nessa noite. É para deixar no Teu altar, aos pés da cruz, é para deixar e não fazermos mais. Nos dê força, nos capacite, nos dê sabedoria e nos dê o desejo, ó Pai, cada dia mais, de estarmos na Tua presença, de termos essa intimidade aumentada com o Senhor a cada dia, ó Pai, mas acima de tudo, de estarmos ouvindo a Tua voz e de não resistirmos ao que o Senhor tem nos pedido, ó Pai. Nos dê esse entendimento, ó Pai, para a honra e louvor do Teu nome. Eu já Te louvo pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor está agindo e movendo, ó Pai, porque famílias serão restauradas, estão sendo restauradas agora por causa dessa renúncia que precisam ser feitas. Vidas contigo, ó Pai, estão sendo reafirmadas, ó Pai, diante do Teu altar, porque está claro o que precisa ser renunciado e deixado aos Teus pés, ó Pai. Então, ó Deus, não nos deixe resistir, ó Pai, que não resistamos à Tua ordem, à ministração ao nosso coração daquilo que precisamos deixar no Teu altar. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço. Obrigado, Deus, pelo manifestar da Tua glória e da Tua presença aqui nessa noite, em nome de Jesus. Exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.
Coloque palavras de gratidão ao teu coração. E lembra, renúncia e obediência não é opção, é obrigação. Amém? Que Deus seja louvado, engrandecido. Obrigado pela paciência em nos ouvir. Continue orando para a minha vida, porque Deus deixou muito claro o tanto de coisa que eu preciso renunciar. Então eu preciso da oração dos irmãos, nós precisamos dessa comunhão e dessa oração, porque cada passo que a gente dá, renunciando, abrindo mão daquilo que Deus está mostrando para nós, a recompensa vem, e de forma maravilhosa, porque só Deus tem o que é melhor para as nossas vidas. Amém?